Oi, gente, bom dia. Espero que o final de semana de vocês tenha sido maravilhoso. Hoje, na nossa aulinha de português, nós vamos estudar sobre gênero e número, concordâncias com o substantivo. E nós vimos que substantivo é tudo aquilo que dá nome. Nós vimos que tem o substantivo próprio, que dá nome a pessoas e lugares, substantivo comum, que dá nome a objetos, animais, a coisas. Vimos substantivo composto, que ele é formado por duas palavras. Substantivo simples é formado por apenas uma palavra. Vimos também substantivo primitivo, que não vem de outra palavra. E vimos o substantivo derivado, que ele vem de outra palavra. Vimos também o substantivo coletivo, que é o conjunto que dá a ideia de coleção. E hoje nós vamos, como eu já disse, estudar o gênero e o número do substantivo e a concordância com ele. Então, gênero é masculino e feminino. Eu não posso dizer assim, ó menino. Não. Se é ó menina, nós não podemos dizer isso. Nós podemos dizer a menina, porque o substantivo ele tem que concordar com o artigo. Qual é o artigo dessa frase? Ó menino. O artigo ó e menino é o substantivo. O artigo, ele acompanha o substantivo. Então, ele precisa concordar. Novamente, se eu disser ó menina, não vai concordar. Por quê? Porque o ó é dado para o gênero masculino e não para o gênero feminino, ok? Então, é basicamente isso que nós vamos aprender hoje. E também com relação ao número. Como é o número? Se eu digo assim, meninas ou umas meninas. Então, a concordância no número é no singular e no plural. Eu posso dizer assim, ó menino, mas eu não posso dizer os menino, sem estar no plural. Por quê? Porque ele não está concordando. Eu preciso colocar um S, os meninos, para ficar correto, na concordância de número do substantivo. Então, gênero é masculino e feminino, e número é singular e plural. Singular, que só tem um, plural, tem mais de um. Então, vamos aqui para a nossa atividadezinha. Leia a tirinha do ratinho níquel, náusea, para responder a atividade. Aí o ratinho está dizendo assim, sou o único rato das redondezas. Ele falou, sou o único rato das redondezas. Aí o gato foi e afogou o coitado do rato, né? E aí o rato falou assim, os gatos só me usam para dar um gostinho no leite. Então, ele afogou o gato, né, no leite e não comeu o gato. Ainda bem, né? O rato, aliás. Aí tá perguntando assim, gato costuma comer rato. Por que esse gato da tirinha não comeu o rato? Então, é um questionamento. Se o gato costuma comer o rato, por que é que ele não comeu esse ratinho? Vamos lá. A gente precisa analisar aqui também a interpretação do texto. Por quê? Porque ele disse que ele era o único das redondezas. Se ele estivesse comendo o rato, será que ele ia conseguir comer outros ratos ou não? Então, vamos analisar dentro dessa perspectiva. Na D, reescreva as falas de níquel dos quadrinhos 1 e 3, trocando os substantivos rato e gatos pelos substantivos rata e gatas. E aí, nós vamos ver aqui, vocês vão copiar. Reescrever. Então, reescrever é o quê? Significa o quê? Escrever novamente. Então, você vai dizer, sou o único ou a única rata das redondezas. Você precisa passar para o feminino. E a 3, os gatos só me usam para dar um gostinho de leite. Ou seja, as gatas só me usam para dar um gostinho de leite. E aí, vocês vão reescrever dessa forma. A tia acabou dando a resposta, né? Na C, o que você notou? Quando você fez a reescrita, o que você notou? Então, o masculino mudou para o feminino, né? E os substantivos foram substituídos. A D,
Quais palavras foram modificadas para combinar com as mudanças dos substantivos? Escreva como a palavra era e como ela ficou. Então, vocês irão colocar aqui como a palavra era aqui e quando você mudou, como foi que ela ficou. E embaixo está dizendo aqui, está explicando um pouquinho sobre o gênero do substantivo e o número. O gato, só um. Os gatos, aqui tem 3. A gata, só uma. As gatas, mais de uma. E logo mais abaixo está explicando. As palavras o, os, a, as concordam com o substantivo para indicar gênero masculino e feminino e o número singular e plural. Foi o que a tia falou, pouco mais. Na página 101, vocês vão observar essas capas, né? Leia as capas deste livro. Aí tem aqui, ó, O Menino Maluquinho. Nesta outra, tem O Coelhinho que Não Era de Páscoa. Nessa, A Galinha dos Ovos de Ouro. Uma História de Telhados. A Árvore Dourada e Um Dia, um Guarda-Chuva. Na A dessa segunda questão, está perguntando títulos com substantivos, acompanhado das palavras o, os, uns, umas. Então, vocês irão escrever aqui os títulos que vêm com o, com os, ou uns, certo? Então, vocês vão colocar os títulos escrevendo aqui. Tem 3 títulos, que a tia fez uma pequena sinalização. Na B, vocês irão escrever títulos com substantivos acompanhados das palavras a, as, uma, umas. A, as, uma, umas, certo? E vocês irão escrever aqui. E mais logo, um pouco mais abaixo, está dizendo, né, que as palavras o, os, a, as, uns, umas são artigos. Os artigos mudam para concordar com o substantivo. Então, se ele dissesse aqui, por exemplo, um dia, um guarda-chuva. Nessa questãozinha, nessa capinha aqui, ó. Um dia, um guarda-chuva. Se ele estivesse botando assim, um dia, ia concordar com a palavra dia? Não. Então, por isso que foi o artigo 1, que é para concordar com o dia, que é o substantivo. E aqui, na página 102, nós vamos ver um pouquinho dos artigos, que aqui está dizendo artigos, quais são os artigos? O, os, o, no singular, os no plural, a no singular, as no plural. Esses são os artigos definidos, eu sei de quem se trata. E uns, umas, também no singular e plural. Esses são os artigos indefinidos. Então, embaixo tem a explicação. Pertence ao gênero masculino os substantivos acompanhados dos artigos o, os, uns. E ao gênero feminino os substantivos acompanhados dos artigos a, as, umas. Terceira, leia os substantivos do quadro. Elefante, leoa, cavalo, ovelha, pavão, aluna. Pense no artigo que acompanha cada um deles e separe em masculino e feminino. Então, você vai dizer elefante. Elefante é um substantivo masculino ou feminino? Aí, ele pede para você colocar o artigo ou elefante ou a elefante. Aí, você vai dizer se é o elefante, masculino, escreve a palavra elefante. Leoa é ou leoa ou a leoa. Se for a, é feminino. Vocês irão escrever feminino. E da mesma forma com as outras palavrinhas. E embaixo faz um breve resumo com relação ao que nós aprendemos, que há palavras que acompanham o substantivo, que são os artigos, e concordam com o substantivo em gênero e número, lembrando que gênero é masculino e feminino, e número singular e plural, e os adjetivos, que é tudo aquilo que indica qualidade ou características dos substantivos. Geralmente, eles se encontram nessa ordem, artigo, substantivo e adjetivo, mas também pode estar em ordem alternada também, tá bom? Essa foi a nossa aulinha de português. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a tia. Um beijo.